queridos, nós estamos no terceiro domingo aqui falando de Apocalipse, caminhando com esperança, a mensagem de esperança de Apocalipse, uma esperança para o presente e para o futuro. Às vezes a gente pensa que Apocalipse é uma coisa só lá, né, escatológico. Não, Apocalipse traz coisas preciosas para o presente, para a nossa vida hoje, né? Pleno século 21, para mim e para você aqui da Igreja Presbiteriana Vila Alpes, que frequentamos aqui esta igreja, que vivemos nessa cidade. É um livro assim realmente cheio de símbolos, cheio de detalhes que precisam ser observados, mas depois que a gente consegue ter um panorama, uma compreensão básica, dá para a gente ler, compreender e aplicar na nossa vida as mensagens maravilhosas do livro de Apocalipse. Eu já fiz a introdução 2 vezes, eu não quero fazer de novo. Então, bem rapidinho, nós já vamos entrar no segundo capítulo desse livro, só para nós nos situarmos aqui, meus queridos. Então, caminhando com esperança, o propósito é uma mensagem de esperança. O Apocalipse não traz uma mensagem de terror, de catástrofe, de fim de mundo. Isso vai ser relatado ao longo da história. Mas eu queria lembrar, principalmente hoje de manhã, nós falamos um pouquinho com a igreja sobre isso. O livro de Apocalipse ele vai contar a história da igreja. E a história da igreja é dividida em 2 atos, está entre 2 grandes eventos. Nós vimos hoje de manhã isso, e eu convido você que está participando aqui à noite para vir participar de manhã também. De manhã nós estamos fazendo estudos, né, na escola dominical, numa perspectiva diferente, especialmente nas 7 cartas, que nós vamos começar domingo que vem e ler carta por carta e trazer ensinamentos para os dias de hoje, para a nossa vida, práticos, né? Então o livro de Apocalipse está sendo estudado de manhã numa perspectiva e à noite em outra. E de manhã nós falamos um pouquinho sobre essa questão escatológica. O que é escatologia, né? Estudo do futuro, das coisas que vão acontecer. Então nós mostramos aqui para os irmãos, desde a primeira vinda de Jesus, os eventos que ocorreram, as profecias que o próprio Senhor Jesus, por várias ocasiões, falou dessas profecias, e tem algumas passagens assim interessantes. Por exemplo, nós estudamos aqui aquele momento que Jesus está passando perto do templo, e os discípulos eram assim, encantados com aquele prédio enorme lá em Jerusalém, e eles chamam Jesus: olha só Jesus, o templo, olha que bonito. Aí Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles depois ficaram pensando: nossa, então vai cair esse templo, vai acabar tudo. Aí eles sentam com Jesus num lugar e perguntam: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Era uma indagação que eles tinham. Por várias vezes os discípulos queriam saber quando que ia ser o fim do mundo, como que ia ser. Aí Jesus começa então a discorrer: olha, que ninguém vos engane, né? Porque muitas coisas vão acontecer. Aí ele começa a trazer uma descrição de eventos que a igreja iria enfrentar: perseguições, lutas, provações, guerras, fome, terremotos. Ele fala: mas não é o fim, isso é o princípio das dores. Aí depois ele vai discorrendo, e interessante que no final ele diz assim: então será pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim. E um outro personagem também que estava muito confuso com essas questões escatológicas foi João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, vocês sabem disso. João Batista, ele tem todas as características daqueles grandes profetas do Antigo Testamento. Ele andava com roupa de pele, comia gafanhoto, vivia no deserto. Ele era meio exótico até, né? Era aquele típico profeta que segurava o cavalo do rei assim, apontava o dedo para o rei, condenava os pecados do rei, e foi preso. E João Batista falava, e ele tinha a convicção de que Jesus era o Messias. E quando João Batista pregava, ele dizia assim: olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele vai falar do juízo, e o machado já está aí, ele vai separar o joio do trigo, e o fogo eterno. E ele falava numa mensagem que era dividida em 2 partes, que era a mensagem do Antigo Testamento, que quando Deus viesse se manifestar para o seu povo, 2 coisas Deus vai trazer. E na mente do povo do Antigo Testamento, na antiga aliança, eles sempre tinham 2 coisas na mente: que Deus vai trazer salvação para o seu povo e juízo, fogo para aqueles que não são de Deus. Isso era realmente pregado no Antigo Testamento, os profetas todos falaram isso, João Batista falou isso,
E a expectativa deles era essa. Quando João Batista diz, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, que vai extinguir, queimar eternamente, ele está falando, Espírito Santo é a salvação para os filhos de Deus. E fogo para aqueles que são inimigos, para aqueles que perseguem o povo de Deus. Então João Batista tinha essa expectativa. Eu estou dizendo isso porque Apocalipse, nós vamos entrar agora em algumas passagens e a gente precisa ter isso em mente. Se você seguir o Senhor, entregar sua vida a Cristo, com essas expectativas messiânicas, apocalíptico-judaicas, é o termo técnico usado no passado, em que Deus vai trazer para os filhos dele todas as bênçãos, salvação, libertação, todas as curas possíveis, e nós vamos então reinar com ele aqui, vamos ficar ricos. E para os inimigos é fogo, para eles desce fogo, porque quem não está com Deus vai queimar. Eu vou dizer para você, isso existiu na época de Jesus e isso existe até os dias de hoje. Quando uma teologia que a pessoa vem para frente e diz assim, que você entregar sua vida para Cristo, a sua empresa que está quebrada, todos os problemas serão resolvidos, você vai ficar rico, milionário. Quando alguém vem na frente e diz o seguinte, olha, eu entreguei minha vida para Jesus, claro que eu dei o dízimo também na igreja, depois que eu dei meu dízimo na igreja, eu tinha meu Fusca velho, 69, que queimava fumaça, agora eu comprei um carro do ano, e eu agora estou com casa na praia, e agora tudo está indo bem. Essa expectativa, era a expectativa dos discípulos no passado, porque quem está com Deus, beleza, e quem não está com Deus vai fogo, vai queimar. Essa expectativa existia e existe até hoje. Essa teologia é uma furada. É uma furada porque se você está realmente, sinceramente, seguindo a Cristo, entregando a sua vida, consagrando a sua vida, você sabe que você não está livre de tribulação. Se você entender o livro de Apocalipse, ele vai dizer uma coisa para você, meu filho, é o seguinte, a igreja, ela vai ser livre da condenação, mas não da tribulação. Nós vamos passar por ela. Deus vai estar com a gente? Vai estar com a gente. Promessa, estarei convosco todos os dias. Ele segura na mão direita, não deixa que caia. Se cair, ele levanta, ele fortalece, ele conforta. E o que significa confortar? Dar força para enfrentar os problemas. Mas ele não vai nos livrar de todos os problemas. Nós estamos inseridos no mundo que está caído, que passa por dificuldades, nós enfrentamos adversidades e Deus estará conosco. E nós olhamos para o futuro com esperança. João Batista, quando pregou que o Messias viria com salvação e fogo, ele achava que aquilo ia acontecer naquela hora, naquele momento. Alguns discípulos continuaram achando que era naquele momento. Quando Jesus vier, agora nós vamos. Aí Jesus entra em Jerusalém, não foi num cavalo branco com a espada na mão. Ele entrou em Jerusalém como? Quem se lembra? Como que ele entrou? Num jumento. João Batista, depois de pregar essa mensagem que o Messias viria, traria fogo para os inimigos, e todo mundo queria que o fogo caísse. Vai ter um momento que eles vão pedir para Jesus para que trouxesse fogo na cabeça dos samaritanos, porque samaritano era do time inimigo, sabe? Era gente que eles tinham um problema, então que traga fogo para os samaritanos. Teve uma vez que Jesus ia atravessar a região da Samaria, porque para ir da Galiléia para Jerusalém, tinha no meio o povo samaritano. E eles não se davam, eles eram inimigos, né? Para você entrar na terra deles era uma briga. Até os dias de hoje, aquela região é complicada. Você pode ir até aqui. Passou dessa fronteira, leva bala. Lá, sempre foi assim. E aí, eles foram uma vez atravessar com os discípulos, Jesus, e aí o samaritano não permitiu. Os discípulos ficaram doidos. Voltaram para Jesus e falaram assim, Senhor, não deixaram a gente atravessar. Eu tenho que dar uma volta enorme. E aí, o que foi que aconteceu? Os discípulos de Jesus falaram assim, Senhor, vamos orar para que então Deus mande fogo do céu e queima logo esse samaritano, e a gente passa por cima da cinza. Então a expectativa deles era essa, o tempo todo, que quem não estivesse com Cristo ia queimar, e eles estariam por cima como a gente diz. Só que não foi isso que aconteceu. A mensagem de Jesus era uma mensagem que trazia perdão e arrependimento para as pessoas. Jesus não subiu num cavalo com uma espada e saiu guerreando, não, ele subiu na cruz e morreu. E João Batista então foi preso, e ele estava ali aguardando o que ia acontecer com a vida dele. Todo mundo sabe o que acontece com a vida dele. Uma vagabunda, desculpa falar, dançou lá para o rei, mas foi isso que aconteceu. E aí ele ficou todo babão lá, e ele tinha tomado umas, aí ele falou assim, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. E ela já orientada, ela foi orientada para que assim, olha, pede a cabeça de João Batista num prato. Aí ela, tá bom. O rei falou na frente de todos
monarcas, ele não podia dar para trás com a palavra dele. E aí ela falou assim: olha, eu quero a cabeça de João Batista. E aquele homem ficou perturbado, atormentado, porque ele sabia que João era um verdadeiro profeta. Arrancaram a cabeça de João Batista, colocaram num prato, e ela foi ali, aquele prato foi levado lá para aquela reunião, em que a doidinha dançou lá para ele e pediu a cabeça. E a mensagem de João Batista? E a expectativa de que Jesus ia trazer fogo, ia queimar, ia trazer juízo, e salvação para o seu povo, e juízo para os inimigos. Cadê? Isso aconteceu lá no passado, e isso acontece hoje com a gente, quando a gente enfrenta a tribulação. Nós temos uma expectativa equivocada, e eu vou mostrar por quê. Quando Jesus, naquela época, João Batista foi preso, antes de cortar a cabeça dele, ele estava tão confuso, João Batista, que ele pediu e foi conversar com os seus discípulos e falou assim, ele preso chama os seus discípulos, João Batista, e fala assim: olha, vocês vão lá para Jesus perguntar como é que é esse negócio. Chegue para Jesus e pergunte assim: Senhor, és tu mesmo que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Ele estava tão confuso que ele começou a pensar assim: será que de repente um Messias vem para trazer salvação e um outro vai vir para trazer juízo? Porque isso aí não está trazendo juízo, não. Isso aí está falando de amor, de perdoar os inimigos, de levar um tapa na face da outra. E João Batista esperava uma outra coisa. Aí mandou perguntar: Jesus, é o Senhor mesmo que está profetizado lá, que vai trazer juízo? Ou a gente tem que esperar outro Messias? E a resposta de Jesus é muito interessante. Ele vai citar uma passagem diz aí. Jesus vai falar assim para os discípulos de João Batista: vai lá, diz para João Batista que os cegos vêm, que os mudos falam, que os coxos andam, e aos pobres está sendo pregado o reino dos céus. É uma passagem de Isaías que era um sinal de quem fizesse isso, o profeta que fizesse isso, desse vista aos cegos, curasse os coxos, esse aí era o Messias. João Batista estava, então, Jesus orienta, sou eu mesmo, está profetizado lá. Detalhe, quando você lê aquela profecia, Jesus só citou metade dela. A primeira parte dessa profecia falava realmente do Cristo que viria trazer cura, sinais, os cegos iriam ver, o evangelho ia ser pregado, e haveria a oportunidade de arrependimento e tal. Mas a outra parte da profecia falava do juízo. Eu vingarei, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Fala da justiça, do juízo e da vingança de Deus sobre o mal, sobre o pecado, sobre as injustiças dessa vida. Só que Jesus não citou essa parte. Por que Jesus não citou essa parte? Porque, na verdade, todos os eventos profetizados na Bíblia, acerca do fim dos tempos, eles estão divididos em duas partes. Coisa que na época os discípulos ainda não tinham essa visão muito clara. Os profetas não tinham ainda isso muito claro, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. É como se fosse um livro que estivesse sendo escrito, ela vai ganhando corpo. É como se fosse um quebra-cabeça que ainda não tem todas as peças. Deus vem, ao longo da história, revelando o seu grande propósito, a sua vontade, aos poucos. E os profetas do passado, João Batista, os discípulos, eles não tinham tudo revelado. Hoje nós temos mais coisas reveladas do que João Batista tinha, por exemplo. Muitos acontecimentos. João Batista não viu Cristo ser morto, ressuscitar, as coisas acontecerem, o evangelho se espalhar, como diz lá na história de Atos, as cartas apostólicas e o livro de Apocalipse. Nós temos tudo. Só que nós temos que ler numa perspectiva diferente da deles. Por quê? Nós temos a orientação de que Jesus, os eventos de salvação e de juízo, não iam acontecer num único momento, na primeira vinda de Jesus. Não foi naquela hora. Não é naquela hora que todas as coisas seriam restauradas, que todas as enfermidades do planeta seriam curadas dos seus filhos. Não. Então quem não lê dessa forma, entra em parafuso, porque às vezes está vivendo uma opressão lá no trabalho, está vivendo uma injustiça aqui na sociedade, está enfrentando uma enfermidade, uma adversidade grande dentro de casa. Fala, mas cadê as promessas? Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, isso não vai se cumprir? Então Jesus tem que me dar todo o dinheiro desse mundo, eu tenho que ser rico, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a grande mentira que os profetas da teologia da prosperidade pregam, porque não entendem
os eventos escatológicos. João Batista não entendia ainda, os discípulos não entendiam ainda, e muitos até hoje ainda não entenderam. Fecho essa parte explicando o quê? Que Jesus simplesmente está dizendo o seguinte, que todos os eventos vão acontecer. Vai ser trazido salvação para os filhos de Deus, libertação de todos os problemas, cura de todas as enfermidades, salvação, bênção, uma maravilha. O paraíso vai descer sobre nós. E juízo eterno, o inferno existe e foi feito para o diabo e seus anjos, e aqueles que não estiverem escritos no livro da vida vão ser lançados no fogo eterno. Só que isso não acontece num único evento. Isso acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E nós estamos no meio. Então é o já e o ainda não na teologia. O reino já foi inaugurado. Jesus pregou assim, é chegado o reino dos céus. Mas ele ainda não foi concretizado. É necessário que eu vá, disse Jesus. Porque se eu não for, o Espírito Santo não irá descer. E eu estarei convosco todos os dias, Jesus diz, com a igreja, até a consumação dos séculos. Então todas as profecias da Bíblia vão se cumprir. Todas as enfermidades serão curadas, todas as adversidades desaparecerão. Só que isso não vai acontecer agora, porque nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda. É o já e o ainda não. E aonde Apocalipse está? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Apocalipse é a história da igreja entre essas duas vindas de Jesus. Ele já veio, já inaugurou o reino, a igreja, o evangelho está sendo pregado em todo mundo, e ele ainda escreveu um livro para contar, olha, vai acontecer tudo isso ao longo da história. E quando terminar eu volto. Aí sim, o que vai acontecer na volta? Nós vamos ver lá no final do livro. Finalmente, capítulo 20, você lê aquelas passagens 21, 22, que um dia a igreja estará com Cristo, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais dor nenhuma, não haverá enfermidade, não haverá dificuldade, não haverá adversidade, mas Ele será presente no nosso Deus, Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima, não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nada. Mas até lá, meu querido, o que Jesus nos promete? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou estar com vocês, eu vou sofrer cada momento junto com vocês, em nenhum momento os filhos de Deus estarão sozinhos nesse mundo, nós passaremos por provações, dificuldades, adversidades, e o livro de Apocalipse, ele conta toda essa história, desde a primeira vinda até a segunda, e é ilusão, desculpe quem tem essa expectativa, achar que nesse mundo você não vai passar por nenhuma aflição, você não vai passar por nenhuma dificuldade. E é uma forma muito difícil até da gente se enganar, porque eu estou passando, você está passando, de um jeito ou de outro. Às vezes mais, às vezes menos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Apocalipse é a história completa. Nós estamos vivendo lutas, mas nós já temos o roteiro. Vai acontecer isso, e no fim, tudo será resolvido. O importante é estar com Ele. Ele não vai me livrar da tribulação. Eu vou passar por ela, mas Ele vai me livrar da condenação. E aquele que perseverar na tribulação, até o fim, será salvo. Então a tribulação faz parte. E hoje de manhã a gente discutiu muito aquela questão do milênio, que lá em Apocalipse 20 fala muito do milênio. Em nenhum momento na Bíblia foi dado data para essa segunda vinda de Cristo e o fechamento do projeto. Não tem data na Bíblia. E quando a Bíblia fala 1000 anos, não pode ser literal, porque iria contradizer toda a Bíblia, porque toda a Bíblia diz que não há data. Os discípulos perguntam, mas quando que vai ser? Não foi revelado ao homem. Vai ter sinais, eu vou mostrar os sinais, são esse, mas a data ninguém sabe. E quando a Bíblia então vai contar que de dentre a primeira e a segunda vinda de Cristo vão passar muitos anos, ela usa uma expressão, 1000 anos. 1000 anos, poderia ter colocado 10 mil anos, 20 mil, 30 mil, não sei. Jesus pode voltar agora em 2016. Jesus pode voltar em 2020, 2030. Você pode morrer e não ver Jesus voltar. Pode ser que seus filhos vejam a volta de Cristo. Pode ser que seus netos, pode ser que passe 300 anos, pode ser que chegamos ao ano 5.700 e Jesus não voltou ainda. Não dá para falar. 1000 anos é simbólico, claramente simbólico. Está claro na Bíblia, não tem como fugir disso. E não poderia ser literal. E alguns interpretam que ele é literal. E aí vão criar uma grande confusão. E heresias e mais heresias. E doutrina. Vai fazer uma confusão no livro de Apocalipse.
Então isso é importantíssimo para nós. Quando a gente vai ler esse livro, você tem que ler com essa expectativa. Deus não vai me livrar da tribulação, mas já me garantiu que eu vou ser liberto da condenação. Então quando eu passar na tribulação, perseverar até o fim, que será salvo. E Ele estará comigo todos os dias. E Ele então escreve esse livro para te confortar. Para te fazer algumas advertências, falar, não brinca com a coisa de Deus, porque o negócio está acontecendo. O roteiro está acontecendo aí. É como se eu estivesse assistindo um filme com o roteiro na mão. Já pensou, você vai no cinema, tem um roteiro na mão. Quando a gente assiste peças, né, grandes peças, eu assisti aquela Les Misérables, né, extraordinário. Você recebe um roteiro. Você sabe o que vai acontecer no fim? Cada ato. Deixa eu dizer, Apocalipse é esse roteiro de Deus, Ele entregou na sua mão. Você sabe o que vem logo em seguida. A gente sabe, a gente está vendo. Nós não somos iludidos, nenhum momento do Senhor nos iludiu. Tem uns malucos aí que fazem uma confusão, usam o livro de uma forma errada, confundem as pessoas, mas parem com isso. Nós vamos ler o livro, é um livro que traz esperança. No fim de tudo, você vence essa corrida. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. O livro de Apocalipse é o livro que tem uma grande mensagem. Nós somos mais do que vencedores. Nós não vamos só vencer, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer todas as tribulações dessa vida e da outra, que é muito pior o que vem depois. Aqui nem começou, a turma fala que aqui é o inferno, mas não é o inferno aqui. Um dia Deus vai trazer juízo. Não tem uma injustiça no planeta Terra cometida sobre a face desse velho mundão que não vai ser punida, porque Deus é justo. E há duas formas dos pecados serem punidos, das injustiças serem punidas: ou pessoalmente, ou vicariamente. O ser humano um dia vai comparecer diante do trono de Deus, quer ele acredite nisso hoje ou não. Um dia ele vai morrer e um dia ele vai comparecer diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que todos os pecados serão punidos. E a Bíblia chega a dizer que ele será lançado no lago de fogo, enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E hoje o diabo está arrastando quantos ele pode. Ou serão pagos vicariamente. Vicariamente significa no latim, no lugar de, vicarius, no lugar de. Então só tem duas formas, todo o meu pecado vai ser punido, você não tenha dúvida. Duas formas: ou eu vou pessoalmente para o inferno pagar meus pecados, vamos dizer assim, de maneira justa ser punido, ou a Bíblia diz, se você confessar, né, e entregar. A Bíblia diz claramente que quando Cristo morreu na cruz, foi para quê, gente? Foi para dar bom exemplo. A Bíblia diz que eu sou justificado mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu tenho paz com Deus. Justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Significa que os meus pecados podem ser punidos vicariamente. No lugar em Cristo, Ele paga os meus, se eu confessar, se eu entregar minha vida a Ele e perseverar até o fim, será pago. Então nenhuma injustiça no planeta Terra, desde o primeiro ser humano que pisou nesse velho mundo, vai ser impune, porque Deus é justo. Se você está vendo uma injustiça diante dos seus olhos, se você está sofrendo uma injustiça, recorra aos seus direitos. Se você não conseguir, se a injustiça prevalecer, se as pessoas enganarem, roubarem, fizerem acontecerem, não esqueça de uma coisa: você crê em Deus ou não? Você crê que Deus é justo ou não? Deixa eu contar uma coisa: toda injustiça será punida. Se não for aqui, vai ser lá. Ou a pessoa confessa aqui e ela é punida na cruz vicariamente, no meu lugar alguém vai lá e paga, Jesus paga meus pecados, ou eu morro com eles, com os meus pecados, e vou diante de Deus, carregando eles no peito, e vou dar conta. E vai ser muito simples o dar conta. Separa o fogo eterno. Ou eu vou enfrentar o inferno, ou eu enfrento Cristo hoje, agora, e confesso, e deixo, e alcançarei misericórdia, diz a Bíblia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aquele que não faz isso, jamais prosperará. Porque vai carregar com ele, vai morrer, vai para a sepultura com os pecados, e um dia vai prestar conta a Deus. Então, se eu entreguei minha vida a Cristo, de verdade, não sou um membro nominal de igreja, entreguei minha vida a Cristo, meus pecados foram pagos na cruz, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado, porque o batismo é um compromisso público. Aquele cristão que vai de vez em quando, que pensa, que crê, que acha, que vê, meu irmão, não brinca com esse negócio. Não tem o acho.
É o mesmo que você pular de um precipício, tem uma cama elástica lá, né? Sabe que o cara do circo tem a cama elástica, né? Se você tem coragem de pular, entendeu? Tem cama elástica lá embaixo, eu não sei, vamos ver. Deixa eu pular para ver. Tem gente que está levando as vidas assim. Pula do precipício, vamos ver se tem cama elástica para me segurar. Meu irmão, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu tenho que lembrar isso para vocês, porque essa é a grande mensagem do Apocalipse. Se você creu e foi batizado, meu querido, você não vai ser condenado. Você está livre da condenação, mas não da tribulação. Aí agora, como que eu vou enfrentar a tribulação? Abre o livro de Apocalipse. Abre lá a sua Bíblia. Está vendo esse livro que está aí? Ele foi escrito inteirinho para te dar ânimo, força, conforto, tá? Para você enfrentar a tribulação. Então é como se Deus escrevesse uma carta para você, meu irmão, é o seguinte: você está comigo, você está livre da condenação, mas não da tribulação. Mas como que eu vou enfrentar a tribulação? Leia aí, ó. Abre o livro de Apocalipse. Essa carta, esse livro todo, que tem agora 7 cartas, que nós vamos falar um pouquinho, ele foi escrito para quê? Para te confortar diante das tribulações dessa vida, para te dar esperança, para você caminhar com esperança, porque nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, é por isso que quando eu coloco aqui, tá? Revelação de Jesus Cristo, tá aí, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, Jesus escreveu para você não ficar pensando coisa. Está aqui, ó, revelação de Jesus, que ele deu para os seus servos, para mim e para você, para a gente saber o que em breve vai acontecer. Jesus não engana ninguém, não tem falsa propaganda. Quem faz falsa propaganda é falso profeta. Vem para a minha igreja, dá o seu dinheiro aqui que você vai ficar milionário, dá a chave do seu carro, dá o documento da sua casa aqui, você vai ficar rico, Deus vai te dar em dobro, pode deixar. E tem gente fazendo isso, tá? Tem gente entregando carro, casa, um bando de doido. Deus não nos livra da tribulação, mas nos livra da condenação. E como que eu enfrento a tribulação? Ele escreveu um livro, ó, a minha revelação, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Opa, deixa eu me preparar então. Então eu vou enfrentar a luta. Como está lá em Mateus: aquele que ouve e pratica as minhas palavras, semelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, vieram os ventos, e não derrubou aquela casa. Mas aquele que não está nem aí para essa história, é semelhante ao homem que edificou a casa onde? Na areia. E o vento e a chuva vai vir, gente. É certeza que vem. E o que vai acontecer com a sua casa? Vai cair. Vai cair. Mas uma carta, um livro foi escrito para você, uma mensagem do seu coração, para você se preparar para as coisas que em breve vão acontecer. Te prepara, meu irmão. Você vai enfrentar a luta, sim. Todo lugar. Todo lugar. A luta do Jó é para se formar. Meu irmão, depois que você se forma, você é desempregado. Se prepara. Você tem que arranjar emprego. Aí uma luta para arranjar um emprego, aí conseguir um emprego, se prepara, porque vai ter um monte de gente querendo derrubar, vai ter gente passar rasteira. Você vai. No mundo tereis aflições, gente. O suor do teu rosto comerá do teu pão. É luta, gente. É uma luta para casar. Depois que casa, se prepara, irmão. Alguém aqui está casado há mais de 5, 10 anos, está iludido? Vai ter luta. A mãe se prepara para ter um filho, depois ter um filho. Meu irmão, como diz a professora Fernanda, o filho sai daqui, sobe a cabeça, nunca mais sai. Né? Preocupações da vida. Tudo é luta. Nada vai ser fácil, porque ainda não entramos no paraíso. No mundo tereis aflições. Entre a primeira e a segunda vinda. Estamos no meio. Apocalipse foi escrito para isso. E mais do que isso, as adversidades, as perseguições, o fato de você ser filho de Deus nesse mundo, faz diferença. E ali, meu querido, ele escreve o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse, né? Ele estava exilado naquela ilha de Patmos, falei várias vezes isso, vou passar bem rapidinho. A ilha de Patmos fica bem pertinho aqui no mar Mediterrâneo. As 7 cartas, é importante hoje a gente falar sobre isso, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. No meio do livro de Apocalipse, a primeira parte do livro é dirigida ao povo de Deus. A mim e a você. Inicialmente aqueles primeiros das 7 igrejas. Está aqui a ilha de Patmos mais uma vez, né? Uma imagem dela. E ali era uma ilha em que ficavam presos exilados, roupas, trapos, quebrando pedra. João já velhinho, foi o último apóstolo, e Deus tinha um plano na vida dele, fez com que ele vivesse até quase 100 anos, ele tinha 90 e poucos anos quando foi exilado, porque ali Deus já tinha algo para fazer na vida dele. Se você está aqui vivo, não importa, se é mais um dia, 20 dias, 100 anos, 1000 anos, quanto tempo Deus te der de vida, é porque Deus quer te usar para alguma coisa.
Esse homem então estava lá. E a Bíblia diz que Deus se revela a ele. E foi uma mensagem extraordinária. Conta aqui a história do exílio, o momento que ele estava lá, o significado da palavra Apocalipse. Já falei isso 2 domingos, tá? 3 perspectivas do livro. Lembrando que esse livro é dividido em 7 sessões. Nós vimos isso aqui, vamos continuar vendo na escola dominical. Essas 7 sessões têm começo, meio e fim. É por isso que as pessoas fazem muita confusão, tá? Então ele tem começo, meio e fim. Nós estamos nessa primeira sessão, que é a primeira sessão é dirigida à igreja. Deus está revelando o que ele vai fazer na história, dentre a primeira e a segunda vinda de Jesus, os 1000 anos simbólicos nós estamos vivendo. Os primeiros a receber essa revelação, o povo de Deus. Ele está dizendo o seguinte: ó, vai acontecer isso com vocês, assim, 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 assim. Tem começo, meio e fim. Aí vai ter a segunda, a terceira, a quarta, todas essas sessões. Progressivamente fecha então o livro. Você tem que ler nessa perspectiva esse livro. Primeira mensagem nós vimos, uma mensagem de esperança. A promessa, o conteúdo e a garantia. Foi o primeiro domingo que nós falamos aqui, uma mensagem de esperança. Segundo domingo, a visão de João, propriamente dita. O que João viu, o que ele ouviu, o que ele viu e o que ele fez. A Bíblia diz que ele ouviu uma grande voz. Ele se voltou para ver e ele viu quem? O próprio Jesus. No meio dos candeeiros, que eram as igrejas. E ali ele trouxe uma revelação e disse assim: escreve e manda as 7 igrejas. E hoje eu vou fazer o seguinte: são 7 igrejas e nós vamos estudar minuciosamente durante 7 domingos aqui na Escola Dominical. Convido você a vir domingo que vem, que a primeira igreja de Éfeso vai ser estudada com a segunda. Formaremos grupos, tá? Vai ser uma escola dominical diferente, e nós vamos estudar minuciosamente. Só que eu não vou estudar também as 7 cartas aqui detalhadamente, mas eu não vou deixar passar uma grande oportunidade de trazer um desafio para a igreja e destacar um ponto que eu acho importante, 2 pontos, dentre os muitos que essas cartas trazem para a vida da igreja, né? É possível que nem todos venham de manhã. Então eu vou introduzir aqui o tema as cartas, tá? E nós vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, deixa aberta a sua Bíblia aí, ó. Essa é a primeira carta. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Deus não só revela os grandes acontecimentos, né, na história da humanidade, que irão conduzir a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós estamos vivendo. Deus não só revela isso, mas ele vai escrever, olha que coisa linda, uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam todo o povo de Deus. Todos os eventos que ocorrem aqui dentro dessas 7 igrejas, que estão acontecendo, acontecem hoje, tá? Coletivamente, mas também individualmente. Se você estudar essas 7 cartas, você muito provavelmente vai se identificar com alguma delas, em coisas positivas e em coisas negativas, porque tem advertências, elogios, orientações, e sempre termina com uma palavra de esperança. Então, como se fosse um pai que ama os seus filhos, tá? Imagina que ele tem 7 filhos e cada um está numa cidade estudando. E esse pai agora vai escrever uma carta para cada um dos filhos. Só que esse pai revela que ele conhece muito mais a vida do filho do que o filho imagina. Ele começa a dizer o seguinte sobre a vida dele lá, como é que está sendo aquela cidade, como é que ele está participando da faculdade, os amigos dele, o que ele está fazendo, onde ele está indo, o que ele está deixando de fazer. É como se alguém recebesse uma carta de alguém que ama muito, com algumas advertências. Olha, filho, eu estou muito feliz com você, eu estou vendo as suas notas, estou acompanhando, mas tem uma coisa contra você. Tem acontecido isso, isso, isso. E eu quero que você mude isso aí. Larga disso, porque isso vai atrapalhar o seu projeto de vida. Deus tem um plano na sua vida, e não é isso o caminho certo que você está fazendo. São cartas íntimas, escritas para cada uma daquelas igrejas. Então, se você voltar um pouquinho antes do capítulo 2, um verso anterior, no 1:20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos, na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, ele vai dizer claramente quem é quem, ó. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vamos entender, existe de maneira simbólica aqui, tá? Na escola dominical a gente está explicando mais o porquê que é simbólico, vem de manhã para você entender, não dá para me falar isso aqui à noite. Então existem as 7 estrelas, que estão nas mãos do Senhor,
E os candeeiros, que é o corpo dele. Ele está tão presente lá que ele quase se confunde com a igreja. É a igreja. Candeeiro aqui, ele está falando, são as igrejas. Aí há uma discussão entre os teólogos, tá? Quem são esses 7 anjos? Aí tem uma turma que fala que são anjos, que cada igreja tem um anjo que fica lá na porta cuidando. Há uma interpretação mais tradicional, mais coerente, mais própria. Tudo indica que esses 7 anjos são os líderes. É o pessoal que está à frente, tá? Os cabeças ali naquela igreja. Porque a igreja é conduzida pelos líderes, não só o pastor que está aqui não, viu gente? Porque na igreja, por exemplo, no nosso sistema de igreja, existem os presbíteros docentes, que são os pastores formados, e os regentes. Então dá a entender aqui, que o Senhor está muito atento à sua igreja, povo e liderança. Tá? E olha como ele começa o capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então ele vai dirigir aquela carta para uma igreja que estava lá em Éfeso. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita, aqui à direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então olha que coisa linda. Primeira coisa, na mão direita, é a mão que protege, a mão que cuida, a mão que dirige, que adverte, que corrige. Nessa mão, a palavra usada aqui é conserva. A ideia é alguém que tem totalmente nas suas mãos, primeiramente, as estrelas. As estrelas aqui, os anjos. Os anjos aqui simbolizam a liderança. Essa é a interpretação mais coerente. Existem outras. É a mais provável. Dá a entender aqui que ele não só tem nas mãos, mas ele protege, ele conserva, ele usa como instrumentos, servos, meros instrumentos nas mãos de Deus. E a palavra conservar não é só ter na mão, não. É a ideia, é a diferença entre, por exemplo, você segurar uma bola de basquete e uma bola de ping-pong. A bola de ping-pong você tem ele totalmente nas mãos. Essa é a ideia. Então, liderança, vocês que estão à frente, eu me incluo, evidentemente. O Senhor nos tem totalmente na mão. Nós vamos servir a Ele e vamos prestar conta a Ele um dia do seu rebanho. Assim como Pedro vai escrever aos presbíteros, ele diz assim: eu presbítero, como vocês. E ele vai falar que um dia a quem nós vamos prestar conta. Pastorei o rebanho. Nós vamos responder ao Senhor. Nós estamos nas mãos de Deus e Deus tem um plano, um propósito na vida da sua igreja. Então ele fala: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, que é a igreja. Jesus então anda na igreja, ele está presente na vida da igreja, ele conhece a vida da igreja, ele sonda, ele conhece o nosso coração, ele conhece o que passa no nosso ser, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Ele está mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Quando eu me assento, eu me levanto. Quando começo o meu dia, quando termina o meu dia, o povo de Deus, o Senhor está aqui. Não só no culto solene, Ele está lá na nossa casa. O povo de Deus não é, igreja não é prédio, denominação, são as pessoas. Então Jesus está muito perto da gente, Ele conhece muito bem a vida da gente, os mínimos detalhes. E eu poderia dizer então, que Ele vai dirigir essa igreja, carta à igreja de Éfeso, enfrentando a perseguição e a sedução. Aquela igreja de Éfeso, por exemplo, de manhã nós vamos falar mais detalhadamente. Eu só vou dar uma pincelada aqui e tirar uma mensagem para a igreja. Ela vivia, aquela igreja, numa cidade que chamava-se Éfeso. Nessa cidade eles tinham 2 desafios grandes. As perseguições, as provações, as tribulações que aquela igreja estava enfrentando, eu vou explicar por quê. E um segundo desafio que eles não conseguiram, cederam, as seduções, as tentações. É uma fotografia de qualquer igreja. Primeiro a gente precisa ver um pouquinho da cidade. Eu não vou ver com tantos detalhes como de manhã, mas só um pouquinho. A cidade de Éfeso era considerada uma das maiores cidades daquela região. Aqui você tem, por exemplo, diz que a cidade tinha mais de 250 mil habitantes para a época, era muito grande. Era uma cidade de muita atratividade, tinha muitos atrativos, né? Era uma cidade que a vida cultural, social e religiosa era muito ativa. Uma cidade muito agitada, muito movimentada, em que os jovens, muito provavelmente, tinham atrativos o tempo todo. Eles tinham convite para ir em tudo quanto é lugar. Chegar um domingo para ir na casa do Senhor,
Ó, vai ter uma apresentação no teatro, é o maior do mundo. Naquela época, esse teatro aqui, ó, teatro de Éfeso, cabia mais de 25 mil pessoas. Era o maior teatro do mundo na época. Bom, não é todo lugar que a gente tem teatro para 25 mil pessoas. Aqui em São Carlos tem algum? Não tem. Onde que tem um teatro para 25 mil? Não sei nem se o Teatro Abril, o Teatro Credit Car Hall, aqueles que tem em São Paulo. Não tem, você não acha teatro para 25 mil assim tão fácil, não. As arenas sim, né? Os gladiadores iam naquelas grandes, né, Coliseu de rock, aquelas, aí sim. Mas teatro não. Era o maior do mundo. Ali havia cultura. Ó, nossa cidade é uma cidade que é uma cidade de muita cultura. Universidades, né? Federal, USP e tudo mais. Existia a biblioteca de Celso. Aqui uma imagem dessa biblioteca. Era um monstro de biblioteca. Era uma cidade muito culta, muito esclarecida. E uma outra característica forte nessa cidade que chama atenção, era uma cidade muito religiosa. Lá ficava o suntuoso templo à deusa Diana dos Efésios. A gente viu isso, quem lê um pouquinho a Bíblia sabe que tem passagem que fala disso. Essa deusa, ou Diana, ou Ártemis, aqui o templo como seria? Uma coisa suntuosa. Tudo girava em torno desse templo. As pessoas ganhavam muito dinheiro ali, fabricando os ídolos, as imagens para aquele templo. Sabe aquelas cidades que vivem em torno da religião? Haviam peregrinações, pessoas vinham do mundo inteiro para adorar a deusa Diana no suntuoso templo da deusa Diana. E ali, meus irmãos, tem as ruínas hoje, né? Hoje só sobrou as ruínas lá do templo. Está lá, ó, as colunas, o que sobrou, ficou lá. Alguns desses locais foram tombados agora como patrimônio da humanidade. A Unesco tombou o teatro em 2015. As ruínas da cidade estão todas lá. Tá? Todos esses locais que a Bíblia descreve existem, estão lá, essas coisas aconteceram, fato. Né? E aqui nessa cidade de Éfeso, que o apóstolo Paulo, por exemplo, visitou Éfeso na sua segunda viagem missionária. Na terceira, a coisa frutificou tanto lá que ele precisou ficar 3 anos lá. Então ele foi o primeiro pastor daquela igreja, hein? Brincadeira, hein? Olha a coisa, hein? Durante 3 anos, o primeiro pastor da sua igreja. Já pensou? Qual foi o primeiro pastor dele? Foi o apóstolo São Paulo. Ele que fundou aqui a igreja, ele que lançou as bases, ele que ensinou a gente, doutrinou, ensinou a gente a ler a Bíblia, o apóstolo São Paulo, 3 anos. Depois de Paulo vem Timóteo. Não é brincadeira não, é só gente grande. E depois de Timóteo, o apóstolo João foi pastor lá, só teve pastor mesmo, né? Então, Paulo vai escrever a carta aos Efésios, provavelmente preso lá em Roma. A Bíblia diz que ele escreveu as cartas da prisão, preso em Roma, ele vai escrever a famosa carta aos Efésios, está lá, só vocês identificarem. Timóteo também foi pastor lá em Éfeso. Nessa carta ele orienta a igreja que Timóteo iria fazer uma visita e eles iriam ter agora Timóteo como pastor. O que mais destaquei aqui? O apóstolo João também pastoreou a igreja de Éfeso. Só que tem um detalhe. A Apocalipse foi escrito lá pelo ano 90, 95, 96. Acredita-se que passaram-se 40 anos, tá? Desde que houve aquele trabalho do apóstolo Paulo, Timóteo e tal, 40 anos depois, esses apóstolos já morreram, só sobrou João. E como está a igreja hoje? Uma fotografia. Imagine se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo hoje, e nós vamos viajar no tempo 40 anos, né? 40 anos. E a gente vai voltar na teoria de Einstein, 40 anos no mesmo lugar, espaço-tempo. Daqui a 40 anos, quem vai estar pregando aqui? Uma pergunta. Daqui a 40 anos, quem vai estar cantando aqui? Será que vai ser cadê a Jennifer? Cadê a Jê? Ô Jê, daqui a 40 anos vai estar quanto? Quase 60, né, Jê? Será que você vai estar sentado ali tocando? Ou então, em outro lugar melhor, né? Sei lá, né? Vai virar artista, né? Vai viajar o mundo, vai estar tocando em algum lugar. Daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos, será que os seus filhos vão estar aqui nesta igreja? Hein, André? Cadê o Vinícius? Daqui a 40 anos, ele vai estar com quantos anos? 48 anos. 48 anos. Como é que vai estar a vida dele? A gente tem que olhar para a igreja, e eu quero fazer uma perspectiva diferente das minhas análises nas cartas, totalmente diferente do que vai ser feito na escola dominical, não vai ficar cansativo, né, gente? Essa carta foi escrita 40 anos depois. Nós temos que olhar para frente e pensar o que vai ser dessa igreja daqui a 40 anos. A grande pergunta que nós temos que fazer, como vai ser a segunda geração, porque era a segunda geração.
40 anos aqui é uma geração, gente. Você lembra que o povo no deserto, ele ficou rodando no deserto quanto tempo? 40 anos. Por que 40? Porque foi o tempo que aquela geração passou. O povo de lá que tinha na faixa de 20, 30, 40, meu irmão, a vida nossa é de 70, passou disso, Salmo 90, né? Foi escrito no final dos 40 anos. O salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90, foi escrito por Moisés, era uma oração, escrita justamente no final dos 40 anos de peregrinação. Moisés foi o último daquela geração, e ele viu toda aquela geração passar, porque a vida passa, meu filho. E nesses 40 anos, muito provavelmente, muito mais da metade de nós não vai estar aqui. Você não vai estar aqui para trazer seu filho, tá? Você não vai ligar para o seu filho, então nós não estaremos aqui. Muito provavelmente eu não estarei aqui. Então daqui 40 anos nós não estaremos aqui. E a grande pergunta é, o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, vai durar 40 anos? Será que os meus filhos vão frequentar essa igreja junto com os meus netos? E eu não vou estar aqui para saber. Mas o que eu estou fazendo para isso? Como eu estou investindo no reino de Deus? Tá? O que eu estou fazendo para que daqui a 40 anos essa igreja permaneça de pé? Deixa eu contar uma coisa para você. Éfeso não permaneceu. Ela não existe mais. Eu queria um dia ir, não pude ir. O reverendo Hernandes fez uma viagem há pouco tempo. E ele visitou as 7 cidades. Éfeso, Esmirna. Eu queria um dia fazer essa viagem. E a primeira coisa que se constata, qualquer um que viaja para lá, cadê aquelas 7 igrejas? Elas não existem mais. Elas pulverizaram. Por várias razões. Perseguições, com certeza também. As cidades também desapareceram. Mas uma das razões é porque essas igrejas se perderam no meio do caminho. Eles perderam o primeiro amor, tá? E isso não foi transferido para a geração seguinte. E o que acontece se nós não transferirmos a tocha para os nossos filhos, para os nossos netos? Vai morrer, vai apagar, gente. A igreja fecha. A gente acha que a igreja não fecha? Fecha. Fecha mesmo. Exemplo, essa igreja. A maior, fundada pelo apóstolo Paulo, pelo Timóteo, teve o apóstolo João lá no fim. E depois que terminou a carta de Apocalipse, mais um detalhezinho para você anotar aí. Ele sobreviveu, hein? Esse homem foi forte, hein? Passou por cada uma, foi exilado lá na ilha de Patmos, aguentou firme. Quando terminou, tiraram ele da ilha de Patmos. Caiu aquele imperador, subiu outro, libertou ele. Para onde ele foi? Para a igreja de Éfeso. Foi a primeira igreja que ele foi. E conta a tradição que o apóstolo o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, morreu, velhinho. Também pudera, já foi com 90 e poucos anos para aquela igreja. Morreu lá em Éfeso. A igreja fundada por Paulo, Timóteo, João, não existe mais. E há muito tempo que ela não existe, nem ruína dela, gente, fica. Os 2 desafios que aquela igreja enfrentava naquela cidade. O primeiro era perseguição mesmo. Era uma cidade que adorava uma deusa poderosa, Diana. Você viu o templo, gente? Não era brincadeira. E aqui, o Senhor Jesus está mandando uma carta para aquele povo, dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras, teu labor e a tua perseverança. Foi uma igreja que trabalhou, que fez, que investiu, gente que se dedicava. O trabalho aqui, a ideia que se tem de alguém que trabalhou muito, não é lá mais ou menos faz meia boca o negócio. É gente que veste a camisa e soa. A ideia é um trabalho duro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor aqui. A palavra labor aqui identifica pessoa, povo. Não é ideia só de pastor, não, porque pastor não. Um passarinho, como é que diz lá? Uma andorinha não faz. Como é que a gente diz aquela frase? Não faz verão. É povo, gente. Trabalharam duro. Entendeu? Uma igreja de gente que suou ali, ó, para construir aquela igreja, para edificar, ia lá todo domingo, ensaiar para o louvor, ajudar na organização do trabalho, na transmissão. O pessoal investia, colocava recurso lá para manter aquele trabalho. Gente se dedicou àquela igreja. Eles enfrentaram perseguições, olha. E o Senhor está dizendo, eu conheço, eu estou vendo a luta de vocês. Às vezes a gente faz as coisas na igreja de Cristo e ninguém vê. Teve gente que veio aqui no meio de semana, foi embora, ninguém viu. A pessoa mais importante viu. E às vezes é bom que ninguém humanamente veja,
Porque o Senhor está vendo. Eu conheço o teu labor. Se você vem e se dedica à causa de Cristo, nada será em vão. Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Então, quando você se dedica a uma aula de criança, um departamento, você investe no reino de Deus, um centavo que seja, que fez diferença na sua casa, que você deixou de comprar alguma coisa para consagrar na causa de Deus, Jesus está dizendo para você: eu conheço o seu trabalho, eu sei quanto custa para você se dedicar àquela causa. Ele está de olho, e é a pessoa mais importante. Ninguém viu. A igreja não sabe quanto está sendo ofertado aqui, não está sendo publicado para vocês saberem. A igreja não viu o seu trabalho, a sua dedicação, quanto custou para você se servir ao Senhor na igreja dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor viu. Eu conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. E perseverança aqui, meu querido, em suportar provas por causa do meu nome. E não te deixasse esmorecer. Então, primeira coisa, essa igreja ela foi muito boa no trabalho. Ela foi muito boa em suportar luta, tribulação. Tem gente que aguenta o tranco, a dificuldade, a adversidade. Não joga toalha, não blasfema contra Deus. Só que no meio desse processo, às vezes até no excesso de trabalho, ou no meio de grandes lutas, nós temos uma segunda coisa, que a gente tem que tomar cuidado, para que o amor não esfrie. Porque Deus não quer só trabalho. Deus quer aqui, a nossa espiritualidade. Isso é pessoal, isso é individual, isso é cada um de nós. Eu posso estar aqui na frente fazendo um trabalho exaustivo para o Senhor, e meu coração está longe de Deus. Isso acontece, gente. E foi o grande problema dessa igreja. A igreja de Éfeso é aquela grande frase que Jesus falou assim: tenho contra ti, porém, que deixastes o teu primeiro amor. Aquela coisa gostosa lá no fundo do coração, de estar na presença de Deus, de orar a Deus, de falar com Deus, aquele tempo precioso, que a gente não abre mão para Deus, porque se não tiver esse primeiro amor, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir enfrentar a outra parte. A gente pode até aguentar o tranco, as tribulações, tal, mas nós vamos cair na sedução, gente. Porque aquela era uma cidade que trazia para a igreja muitas perseguições, muitas tribulações. Não era fácil ser cristão naquela cidade. Você chegar lá no meio do povo, no companheiro de trabalho, e dizer que domingo você ia na igreja cultuar Cristo, o pessoal ia rir da cara. Que isso, rapaz? Você vai seguir aquele nazareno, aquele bando de louco que veio lá da Galileia, né? Olha aqui, o templo da deusa Diana, gente. Suntuosidade, gente vem do mundo inteiro, e você vai se reunir com aqueles doidos lá, velho. Mas a segunda parte às vezes é mais difícil. A gente enfrenta a chacota dos amigos, a gente enfrenta tribulação, mas se não tiver o primeiro amor, nós vamos ceder à sedução. O que aconteceu naquela cidade é que ela era muito cheia de atrativos. E os jovens, muito provavelmente, estavam cedendo àquelas seduções. Os membros daquela igreja estavam cedendo. E a pergunta que eu falei, daqui a 40 anos, como vai estar a nossa igreja? Então, uma coisa é enfrentar perseguição, outra sedução. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor é paixão, gente. É paixão mesmo, sabe? É quando nós começamos a nos relacionar com a pessoa amada, nós queremos estar perto dela, nós queremos ligar para ela. Depois de algumas décadas casados, você quer estar longe, de vez em quando, entendeu? Você desliga o celular, você quer dar um tempo. E tem gente que está vivendo um relacionamento com Cristo como se já tivesse assim, sabe? Perdeu a paixão. Eu vou na igreja, tem que ir domingo fazer o quê? Se eu não vou, o pastor vai ficar falando a cabeça, vamos lá, vai fazer o quê, né? Sabe, é mais por obrigação, entendeu? Do que por amor, do paixão, as coisas de Deus. Deus é a pessoa mais importante, Deus que te criou, que te deu tudo que você tem, que te deu aí condições de você estar aqui hoje, que te deu a família que você tem, os dons, é o Senhor.
que te viu ser gerado no ventre da sua mãe, e vai estar com você no último dia, quando você partir desse mundo, e uma eternidade com a gente. Não pode ser o meu relacionamento com Ele como outro qualquer. É o primeiro amor. Perderam. A turma começou a bater cartão. Vamos lá na igreja, ó. Pastor, termina logo aí, ó. Hoje vai ter Fantástico e tem o Oscar, hein? Hoje tem um Oscar, eu quero ver lá, ó. Se o Leonardo DiCaprio finalmente vai levar o Oscar. Pastor, termina aí, ó. Já tá para começar. Já 8h40. Bateu o cartão, gente. Querido, você tem que sondar o teu coração. Se o seu relacionamento com Cristo está no nível de bater cartão, de obrigação, isso não é bom. Vai fazer mal para você, vai fazer mal para sua família. E sabe o que vai acontecer daqui 40 anos? O último lugar que o seu filho vai querer estar domingo à noite é na igreja. Porque o pai se arrastava para ir para a igreja, a mãe se arrastava, ia falando mal, ia reclamando e saía blasfemando da igreja. Ai, que culto ruim, oh, que pastor, oh, que louvor, estava tudo ruim. Aqueles diáconos, né? Precisa melhorar a diaconia aí, né, gente? Então, você está transmitindo para os seus filhos. 40 anos depois, essa carta foi escrita, depois que Paulo, Timóteo trabalharam naquela igreja. E a minha pergunta, eu quero terminar falando com você sobre daqui a 40 anos, como vai estar a igreja Presbiteriana Vila Alpes? Ela fez 10, agora 40, 50 anos, né? Como é que vai ser o culto de 50 anos da Vila Alpes? Quero ver. Metade de nós não vai estar aqui, viu, gente? Certeza que não. Mais da metade não vai. Porque tem aí, quem tem 40, 50, 60, daqui 40 anos, 100 anos, a probabilidade é muito pequena. Então, meu querido, quem que vai estar sentado no teu lugar? Teu filho vai estar aí no teu lugar? Orando pela igreja, dizimando na igreja, porque se não der, fecha, gente. Não tem história. Se não dizimar, fecha. Como é que seu filho vai ser dizimista se você não é dizimista? Meu irmão, não tem teologia da prosperidade, não. É fato isso. Ou eu sou e ensino meus filhos a ser, ou a igreja vai sofrer hoje e vai fechar amanhã. Porque o negócio é o seguinte, eu sento e meu filho deita. Você sabe que é assim que funciona, não é verdade? Se eu sentar, meu filho vai deitar. Se eu for na igreja de vez em quando, ele não vai nunca. Quando eu estiver no meu lugar. Daqui a 40 anos, se você vem um domingo sim, falta outro, daqui a 40 anos, seu filho vai vir uma vez a cada 3 meses aqui. E nem vai vir mais. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer, será que nós estamos sendo tentados por essa sedução desse mundo? Há pessoas que são. Você lembra da semente que foi semeado lá? E saiu o semeador a semear. Tem 4 terrenos. Dentre os 4, tá? Teve um deles que caiu entre os espinhos. E aí, conforme foi crescendo, o que aconteceu? Sufocou. E aí Jesus vai dizer que aquilo ali são as seduções dessa vida, sabe? Tem gente que está iludido com essa vida. Não está colocando o Senhor em primeiro lugar. Mas sempre termina com uma palavra de esperança. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Se eu não tenho levado as coisas de Deus a sério, Deus está me dando a oportunidade de me arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Se não, a advertência com: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, meu querido, eu quero terminar essa noite com essa palavra de esperança. Lembra-te. Ninguém está aqui para julgar a sua vida, tá? Eu sou pastor, não julgo. Camarada fica 5 domingos sem vir aqui, eu não vou atrás. Aí no tempo certo, eu vou lá, meu irmão, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, eu não fico no pé. Porque tem pastor que o cara não vem um domingo já liga, eu ia ficar louco aqui nessa igreja, porque a turma vem um domingo, falta outro, então eu ia ficar louco, já começa aí. Eu não sou de ficar em cima, cobrando, vem. Meu irmão, é voluntário. Eu não sou de ficar todo domingo falando de dízimo. O cara não quer dar dízimo, meu irmão, não tem vida com Deus, é espiritualidade. Se ele não quer assumir compromisso, o departamento infantil está precisando de professora, a diaconia está precisando de gente para ajudar. Se o camarada não quer, eu vou brigar, que tudo é voluntário. Lembra-te de onde caíste, onde está o teu coração. A Bíblia diz assim, que onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se Deus não é o teu tesouro, e outro lugar é o tesouro, então o teu coração está lá, não está aqui, não está nas coisas de Deus. Quem vai fazer essa obra não sou eu, meu irmão, é Deus. Então ninguém aqui está aqui para te julgar, mas é uma oportunidade que você tem para você se auto-julgar. Quando Jesus fala, lembra-te, é você com você mesmo. Aonde caiu? O que foi que aconteceu? Que em algum momento eu caí na sedução desse mundo e
Deixei de ter o Senhor como o meu tesouro e passei a colocar meu coração em outras coisas. E a causa de Deus e Deus se tornou em segundo plano. Eu vou quando der. Eu coopero quando der. Eu ajudo quando dá. Acabou, meu irmão. A palavra de hoje é essa. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Sempre tem uma palavra de esperança. E Deus termina assim com a gente. Estas cartas nos revelam como o Senhor se importa com cada uma de suas igrejas. Aquelas 7 igrejas representam todas as igrejas de Deus aqui na terra, durante todo esse período de 1000 anos, entre aspas, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa carta está contando o que vai acontecer. Ele está muito mais presente na vida da igreja do que nós imaginamos. Você vai ver ao longo das 7 cartas, principalmente de manhã na escola dominical, aqui é um panorama rápido. Como ele sabia de cada detalhe, de cada coisa que está acontecendo. Eu vejo a tua obra, eu vejo o teu trabalho, mas eu estou vendo também teu coração está frio, está longe de mim. Lembra-te, te arrepende. Ele conhece a sua igreja e se preocupa com cada um de nós individualmente. É como se essa carta fosse escrita para mim e para você. É como se o Senhor estivesse dando uma última chance para nós. Acorda que ainda dá tempo. Se arrepende. E volta. É o chamado de Deus. Nesta carta vimos como Ele quer que perseveremos, tá? Vamos enfrentar as tribulações com perseverança, mas não sejamos iludidos com a sedução desse mundo. E o coração vai esfriando, e as coisas de Deus vão ficando no segundo plano, e eu vou colocando meu coração em outro lugar, e eu estou iludido isso aí. Isso é ilusão, a Bíblia fala. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Feche seus olhos. Faça um autoexame. Não examina o outro aí do lado, não. Viu? Não é para examinar o irmão, a irmã. Ninguém examina a vida do outro na igreja. Na igreja, cada um faz um autoexame. Paulo escreve isso na ceia. Examine-se, pois, o homem. A igreja é um lugar de autoexame, gente. É um tempo que eu tenho entre eu e Deus. Ó. Aí, ó, eu e ele. Ó. O espelho é colocado diante de mim. Examine-se, pois, o homem. Cada um examina a sua própria vida. Lembra-te, onde foi? Que momento da minha vida que eu comecei a me afastar? Meu coração começou a esfriar. Eu comecei a perder o primeiro amor. E a Bíblia diz, te arrepende e te volta para Deus. Eu quero que daqui a 40 anos, os meus filhos estejam aqui, cultuando a Deus, com os dons que Deus der. Se for para cantar, se for para ficar na diaconia, se for para fazer qualquer coisa. Eu quero que meus filhos tragam os netos dele aqui. Você não quer isso também? Então coloque diante de Deus a sua vida e a vida da sua família. E clama, Senhor, eu quero que daqui 40 anos a minha família esteja nesta igreja. Ou em outra que o Senhor enviar por alguma causa de viagem. E ore e coloque nas mãos do Senhor. E se tem alguma coisa que eu estou fazendo que vai afastar meus filhos da fé, a minha família, se o meu coração está esfriando, lembra, se você sentar, os seus filhos deitam. Daqui 40 anos, eles nem vão passar perto daqui, dessa rua. Então, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus. Vamos orar. Enquanto os irmãos do louvor vêm à frente. Pai bendito, eu estou na tua casa de oração essa noite, Senhor, refletindo nesse tema tão